Nós estamos de volta, você está na TV Mundo Maior e na Rede Boa Nova de rádio. São da Fundação Espírita André Luiz. E nós ficamos muito felizes de estarmos com você nesse programa, Alma Querida. E mais uma vez queria pedir, ligue 0800 12 18 38, Clube Amigos da Boa Nova. Você já sabe, se ligar você vai ser assistido, vai ser orientado de como é que você faz para se tornar sócio e nos ajudar a levarmos adiante os nossos propósitos. 0800 12 18 38. Nós estamos respondendo um e-mail de uma irmã que diz que frequenta um grupo de estudo das obras de Allan Kardec e que enfrenta uma questão delicada sobre resgates lá no grupo dela. E que a maneira de pensar em relação ao resgate do passado difere um pouco das demais. Pelo que você está dizendo, querida, difere bastante. De tanto que você disse que causou até espanto. E porque algumas pessoas acreditam que se uma pessoa difícil entra em sua vida, é um caso de resgate. E ficam insistindo naquela relação, causando muito mal-estar. Para quem? Prejuízo moral. Que prejuízo? Angústia e raiva, caracterizando uma relação tóxica. Eu acho louvável a atitude daqueles que, mesmo apanhando, ficam ao lado do agressor, até que consigam ajudá-lo. Porém, eu lhe pergunto, ela me pergunta, né? Isso é realmente necessário? Não existem outros meios menos dolorosos para isso? Creio que não. Creio que não exista um padrão doloroso, como alguns na doutrina insistem em dizer. Cada caso é um caso. Precisamos analisar quais foram as propostas daqueles espíritos envolvidos nos resgates. Não? Sim, é claro. Um grande abraço. Agora, minha querida, se você analisa quais foram os propósitos, o propósito foi o encontro para que um ilumine o outro. Agora, o que você está propondo? Uma intolerância. Porque você está chamando a relação de tóxica. Se você chamar a relação de positiva, e todas elas são positivas, olha o que o Paulo diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Portanto, de tudo dai graças. Ao invés de você agradecer, você condena. E se você condena, aí sim. Se a relação fica tóxica, será que a toxidez não vem da sua participação? Da minha participação, se eu fico nessa postura, nesta posição? O que é que o plano espiritual nos traz? Em primeiro lugar, nos fala da lei de Deus que está na consciência, na sua consciência e na de todos os outros. Só que nós não levamos isto em consideração. Você, por exemplo, tem consciência de que essa sua maneira de pensar talvez não esteja adequada. O que você faz? Você critica o que acontece no centro espírita e a maneira como os outros levam o trabalho. Nós já dissemos em muitos programas, né, que quem critica tem a obrigação de fazer melhor. Mas quem está fazendo alguma coisa não tem muito tempo de criticar. A outra coisa que é preciso levar em consideração é que o que é o Espiritismo? O Espiritismo é como se fosse a grande lâmpada, a grande luz, a grande candeia. E aqueles que se aproximam do Espiritismo ficam com um dever muito grande, com uma obrigação muito grande. Porque não pode haver uma aproximação do Espiritismo sem uma conscientização do porquê nós estamos aqui. Então, se você começa a estudar Espiritismo, a primeira coisa que manda você fazer, faça o Evangelho em casa, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai ler o Evangelho e você diz, nossa, começa falando da lei. O primeiro capítulo é não vim destruir a lei, Jesus falando não vim destruir a lei. Aí fala do Moisés, fala do Cristo e fala do Espiritismo. Kardec fala da aliança da ciência com a religião e a mensagem dos Espíritos sobre a nova era, uma mensagem. Ora, a lei de Deus na consciência está na sua consciência e está na consciência dos outros. Se você vem aqui no plano material para ter uma relação que você não poderia classificar como tóxica, mas uma relação de prazer, que as pessoas na sua vida têm que estar ali para te dar prazer, então você não tem capacidade nem categoria de ser submetido a uma prova, que Deus espera que você faça isso, a uma prova que te desafia a ter o comportamento que nós falamos, que é de Paulo de Tarso, quando ele fala da caridade. Mas quando ele fala da caridade, que Kardec traduziu como caridade, está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo.
ele traduz a palavra caritas. E caritas significa amor em ação, é um tipo de amor. Tá? Um tipo de amor. Mas aí o que acontece? O Kardec, quando coloca como caridade, de certa maneira tira esse aspecto de que o amor é alguma coisa de um plano muito superior ao físico, ao etérico, ao astral, ao mental, e ao causal. O amor é um sentimento divino, e é o que Jesus sempre está pedindo. Não atire a primeira pedra, orai por aqueles que vos perseguem. E veja, busque o reino dos céus ao invés do reino da terra. Você vai estar dizendo, não, a gente não pode ter uma relação tóxica, não pode ficar interferindo nisso. E se forem dois espíritos que estão juntos para se harmonizarem? O que é que você pode dizer das suas relações? Será que elas não são tóxicas? Pela sua maneira de escrever, eu posso deduzir a sua maneira de falar. Então, quando você fala, é como se você estivesse dando ordens e padrões de vida para as pessoas. Essas pessoas não vão gostar de você. Você vai ter um certo problema em que essas pessoas gostem de você. Se você for muito feliz, o que vai acontecer? Você vai se aproximando cada vez mais dos tiozinhos, que são os, como você chamou, são aqueles que trazem a mente já poluída do passado. Porque o que eu estou dizendo aqui é muito comum em que, naqueles que tendo vontade de entrar para o Unilux, que é o movimento que temos em São Paulo, é a liderança de grupos religiosos, de religiões diferentes, para fazermos seminários, fazermos eventos, tal. Nós estamos indo para o 18º encontro de líderes religiosos. Se vocês começam a fazer isto, se você consegue um grupo que consiga fazer isto, ficar sempre pensando no negativo, que é o quê? O negativo é você achar que está aqui para ser feliz e que o outro está aqui para atrapalhar a sua vida, quando na realidade não é. O outro está aqui para implementar o seu desenvolvimento e você a mesma coisa. Mas se você se esquece de que a lei de Deus está na consciência do homem, você vai fazer como está lá no livro do Kardec. Vai começar a achar que essas coisas são ruins, são desafiadoras e que você não está aqui para isso. Aí o que vai acontecer? Logo você vai se sintonizar com uma entidade que vai dizer, você tem toda a razão, você não está aqui para isso. Você está aqui para gozar a vida, você está aqui para ter um pouco mais de satisfação, você está aqui para que as pessoas que estejam do seu lado satisfaçam os seus caprichos, não é nem a sua vontade. Que nós sempre dizemos que vontade é a capacidade de fazer o certo, apesar das outras atrações. Não, você está achando que vontade é algo muito diferente. Você confunde, que é o que todo mundo faz, que é confundir vontade com desejo. Vontade é um atributo do espírito superior. Desejo é característica dos corpos inferiores. Desejo é o que nós chamamos de sentimento, no final das contas, não de emoção. E muitas vezes, desejo, nós materializamos o desejo. Quando desejamos ter uma relação com outra pessoa, quando desejamos comida, desejamos ter muito dinheiro, é sempre assim. Então, primeiro capítulo, não vim destruir a lei. E o segundo, meu reino não é deste mundo, é o Cristo perante Pilatos dizendo, meu reino não é deste mundo. Mas não foi só isso que ele disse. Ele fala, meu reino não é deste mundo, dá uma justificativa, depois ele diz assim, por isso vos digo, meu reino ainda não é deste mundo. Por ora não é deste mundo. Meu reino por ora não é deste mundo. E se o meu reino não é deste mundo ainda, quando é que ele vai ser? Quando o planeta transitar de planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Aí, o que vai acontecer? Nós teremos em nós mais mal do que bem agora. E então teremos mais bem do que mal, ou senão estaremos equilibrados. Esse é o mundo do futuro. No planeta de transição para o qual nós estamos indo, nós vamos ter uma consciência do mal que fizemos, mas não vamos muitas vezes abandonar a vestimenta. Eu não vou deixar de ser Adão. O técnico que está me servindo, o Vitor não vai deixar de ser Vitor. O Adriano não vai deixar de ser Adriano. Os diretores da Mundo Maior não vão deixar de ser os seres humanos que são.
Então, nós somos desafiados a fazermos mudanças constantes, como diz o Paulo. Não vos conformeis com o mundo, não se conforme em parecer bonzinho para o mundo, ou perfeito para o mundo, ou tal para o mundo, que as câmeras te filmem, que o som esteja lá, alguém com o microfone, para saber o que é que Madame tem a dizer agora, que o Adão está indo para o 18º programa, o Adão está indo para o último programa, está quase terminando esse assunto. Ao invés de você entrar nessa, você vai ficar fazendo o quê? Você vai entender que tem que passar por isto para que você cresça e para que o Cristo possa voltar e dizer: graças a essa irmã e a todos os outros como ela, agora o meu reino é deste mundo. Agora você vai ficar feliz. Eu ajudei o Cristo a construir o reino. Compreende? E aí, você vai descobrir o quê? Para descobrir isto, você vai ver o 3º capítulo do Evangelho, que diz lá, na casa do meu pai há muitas moradas. Aí você vai ter uma consciência do que é este mundo, que é um planeta de provas e expiação. No planeta de provas e expiação estão encarnadas pessoas que trazem em si mais mal do que bem. E não santos. Se são encarnadas pessoas que trazem em si mais mal do que bem, você queria que as relações entre essas pessoas não fossem tóxicas? Agora, você pode ter uma relação não tóxica. Você pode procurar ter uma relação não tóxica. É só você seguir os preceitos que estão no Evangelho. Quem é que está seguindo isso? Aquelas pessoas que te disseram do resgate. Aquelas pessoas que, de alguma forma, falaram para você que, como você diz no seu e-mail, que a gente tem que sofrer em relação ao resgate. E em razão do resgate. Aí você vai descobrir, mas como? Eu quero ser santa logo. Aí você vai descobrir o 4º capítulo do Evangelho, fala o quê? Ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo. Então você vai descobrir que tem que reencarnar. E vai reencarnar muitas e muitas vezes. Por quê? Porque você não pagou as dependências. Esse é que é o resgate, minha filha. É isso que é o resgate. Você tem que se colocar a serviço do Cristo. E quando você se coloca a serviço do Cristo, você começa a trabalhar nesse sentido de aguentar as pessoas, de ter paciência, de ter tolerância, de perdoar 70 vezes 7, de dar uma segunda milha, de entregar a camisa para quem está pedindo a sua túnica. Então você para de resistir. E aí o que acontece? Você vai conseguir iluminar a luz do outro. Vai acender mais a luz do outro. Você vai entender o que é vencer o mal com o bem. Não resista ao mal, mas vença o mal com o bem. Então, seria muito interessante, minha querida, que você guardasse tudo isso que nós estamos dizendo, porque o programa está sendo feito para você. Seria tão interessante se você estivesse aqui na minha frente, que nós pudéssemos conversar, para você ir respondendo a essas colocações que eu estou tendo. Essas colocações que eu estou fazendo. Para você descobrir, como muitas pessoas dizem, que a felicidade não é deste mundo. A felicidade é deste mundo, sim. Só que não é a felicidade, por exemplo, que você procura. É a felicidade de desfrutar da oportunidade de estar fazendo a coisa certa para ajudar o semelhante. Então, veja bem, eu espero que você tenha entendido que a sua vida não é uma vida tóxica, que as pessoas que se aproximam de você não estão querendo uma relação tóxica. Pelo contrário, até as pessoas que vêm e fazem você pensar que você tem uma relação tóxica, essas pessoas estão te falando coisas. Só que a fonte que vem do outro é duas, minha filha. A fonte que vem do outro, ela é caracterizada pela personalidade do outro e pela espiritualidade do outro. Ela é caracterizada pela imagem e semelhança de Deus,
que está sintonizada com o plano espiritual. É você, na criação divina. E Deus criou o homem, do pó da terra o criou. E deu-lhe poder sobre os outros seres viventes. Então, você foi criada com poderes, e não com essa impotência que você está querendo mostrar, e que você fala, mas eu não sou impotente. Impotentes são esses religiosos aí, que fizeram o quê? Que meteram na cabeça que tem que ser bonzinhos. Não, ninguém tem que ser bonzinho. Tem que ser simplesmente coerente. Coerente com os ensinamentos do Cristo. Então você vai descobrir que esse quarto capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Ah, eu tenho que renascer. E por que você tem que renascer? Porque a semente ainda não germinou em você. Então, aí é outra parábola, que é a parábola do semeador. Que o Senhor saiu a semear e semeou e a semente caiu. Parte na terra, que não tinha profundidade. Parte na beira da estrada, onde passaram e pisaram e a semente se perdeu. Parte caiu no lugar, os passarinhos vieram e levaram para longe. Parte ele conseguiu colocar na cocheira, ele conseguiu colocar no coxo, tá? A ração que era necessário, e aí o que acontece? Aqueles que vão se alimentar desta semente, né, vamos admitir que fosse gado, ele está semeando ali. O gado ou as ovelhas somos nós. A semente é a palavra, está dizendo lá. Então dá lá, alimenta. Aqueles que são capazes de alimentar, se alimentam. Mas o que diz a parábola? Parte da semente cai aonde? Na beira da estrada. Vêm as pessoas e pisam. Outra parte cai no lugar onde o solo é muito raso, não tem profundidade para criar raízes. Outra parte cai no lugar onde os passarinhos vêm e comem. Outra parte cai no lugar onde o sol é muito forte, vem e cresta a semente. Outra parte cai numa terra boa. Então diz lá, uma produz a 10 por 1, outra a 60, outra a 50 e outra a 100%. A 100 por 1. Olha, e aí Jesus diz o quê? Ele diz assim, quem tem olhos de ver, veja, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Por que é que tem que ser desse jeito? A coisa mais interessante que se fala nessa parábola, como nós falamos da parábola dos talentos, a coisa mais interessante que se fala nessa parábola é o semeador saiu a semear. É a frase mais importante. Não diz lá. O semeador foi selecionar terrenos. Ele jogou fora, deixou de lado a beira da estrada, deixou de lado aquela que tem sol quente, deixou de lado aquela onde as pessoas passavam. Não, ele semeou. E depois o resultado é diferente de cada terreno. Então eu pergunto, que terreno você é? Que terreno são as pessoas que estão à sua volta? Isso é muito difícil de responder, mas é muito implosivo de ideias novas, de insights, de aprendizado. E por que é que tem que ser assim? Por causa daquilo, ninguém vai ver o reino do céu se não nascer de novo. Esse que é beira de estrada vai nascer, até que se transforme com o correr do tempo num terreno frutífero. Mas ele vai ser frutífero por quê? Porque, por incrível que pareça, a semente vai funcionar como adubo. Aquela semente que morre porque é pisoteada, ela fica ali e ela transforma a terra. A outra que o sol cresta transforma a terra. A outra que os passarinhos levam para lugares distantes também vai transformar a terra lá. Ora, e aí essa transformação que se faz na terra não é de uma hora para outra. Essa transformação que se faz na terra é de encarnação para encarnação para encarnação. Por isso nós dizemos, o aprendizado se dá por sedimentação de pozinho. O pozinho é como se fosse aquilo que vem com cada semente. Então, você semeia, vem alguém e pisa. Esse alguém pode ser você mesmo. Você pisa na semente que o plano espiritual põe em você. Através dos livros, através das falas, das palestras que você ouve, dos programas de rádio e tudo. Então, você pisa. Essa semente vai transformar esse terreno, porque ela funciona como adubo. Você recebe um ensinamento hoje e fica um pouquinho, amanhã fica mais um pouquinho, depois da manhã mais um pouquinho, depois da manhã mais um pouquinho. Até que, de repente, depois de muito tempo, você pega e faz assim.
Ai, era isso então que se queria dizer? Era esse o significado? E aí você faz uma mudança. Aí você é capaz de entender o que o Paulo de Tarso disse. Compreende? Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Você vai descobrir que o objetivo do mundo é a transformação. Transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente. Você vai descobrir que tem que mudar a sua cabeça. Como e para quê? Para você saber qual é a vontade de Deus para você. E a vontade de Deus para você, se você, pelo que você está falando, é de que você fique perto dessas pessoas que você diz que são tóxicas. Se elas são tóxicas, se elas dão todo esse desgaste, é um desafio para você ter o comportamento que o Cristo quer. E esse comportamento que o Cristo quer é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que você vai fazer isto? Vivendo os princípios crísticos. Para isso nós temos que estudar o Evangelho. Se você quiser entrar em contato com esse programa, o e-mail é almaquerida@redemundomaior.com.br almaquerida@redemundomaior.com.br. Escreva para nós vamos ter um prazer muito grande de poder conversar com você. Nós chegamos ao final do nosso programa, paz e luz no seu coração e até a próxima semana, se Deus quiser.